Saudações, galera! Começando mais um Fantasy Cast. Eu sou o Rafael Brasileiro, tô aqui com Júlia Deodato e mandar um abraço aí pra galera que mandou pergunta, que tá apoiando, tá seguindo a gente no Twitter. Lembrando, no Twitter a gente é o 45 Jardas, Facebook é 45 Jardas, Instagram 45 Jardas e meu mestre, meu guru do Fantasy tá aqui. Júlio, semaninha nervosa, né, meu velho? Porque tivemos umas pontuações aí muito loucas. Enfim, tem muita coisa pra gente falar do fim de semana, da rodada. Mas que semana maluca para alguns jogadores, né? Foi uma semana com menos lesões, então ela já foi mais tranquila nesse sentido. A gente acertou muito, Rafael, da galera que a gente disse para pegar no waiver de running back, e foi incrível isso. Todo mundo pontuou bem, né? A galera é Mike Davis, Henderson, até o McKinnon mesmo lesionado, assim, no final ele conseguiu ainda fazer. Foi bem legal. E essa semana, assim, o Sunday Night Football, né? E o Monday Night foram muito decisivos. Eram jogos importantes para a NFL em geral, mas para a Fantasy foram assim. Ninguém estava com o jogo ganho até o final, né? Que normalmente tem jogo que nem conta tanto, mas como eram times que quase todos os jogadores estavam nos times de todo mundo, estava com essa expectativa e acabou que alguns jogadores foram peças fundamentais, né, nessa história, né? Então, porque a gente vai começar falando aqui do Sunday Night, do Monday Night, que Brees deu muito ponto, Rodgers deu muito ponto no domingo, Alvin Kamara, pelo amor de Deus, né? O que o cara fez no domingo não tá no gibi, então tem muito jogador que foi decisivo, né? E no Monday Night, pelo amor de Deus, né? Nosso amigo Patrick Mahomes, Foi. eu tô vendo até que a pontuação top 5, né? Ele foi o número 1, 48,5. Eu tava tão puto com o jogo, né? Que assistindo a partida, que eu nem parei pra pensar no Fantasy. Hoje, quando eu tava preparando aqui a pauta, comecei a puxar os números. E quando eu vi a pontuação, eu falei, meu Deus do céu, que absurdo Patrick Mahomes fez, né? Quem tinha ele e precisava dele pra decidir o jogo, acho que foi impossível ter perdido a partida, né, Júlio? Inclusive eu perdi na segunda-feira para uma pessoa que estava 30 pontos atrás de mim e virou tranquilamente. E é para piorar uma liga que o touchdown de passe vale 6 pontos. E por isso Vixe. eu não tive a mínima chance. Foi assim, metade do jogo já veio, tá? Acabou. Não tem nem o que eu perder mais tempo vendo esse jogo aqui. E realmente foi. Assim, teve também a parte decisiva, Rafael. Pelo outro lado, a gente teve Lamar Jackson, que era para virar algumas partidas jogando muito mal, Mark Andrews também. Então, assim, foi um conjunto aí. O Monday foi pesado. E, como sempre, né, o Chiefs, quem tem jogador do Chiefs, conseguiu fazer a pontuação. O Hiller pontuou razoavelmente, Tyreek Hill deixou dele. Kelsey sempre faz alguma coisa. É incrível, assim, tem volume para todo mundo. Um abraço até para o nosso amigo Lucas Davi, que é o único clubismo que eu aceito hoje em dia, que ele tem os três jogadores. Então, ele tem Kelsey, Hill e Hill e Mahomes. Mahomes. Ele começou a rodada, que a gente estava perdendo por 30 pontos, acabou ganhando por 70 a rodada. Só isso. Meu Deus do céu. Bom, As também coisas. não foi do Sunday Night, Júlio, mas tem um stat muito curioso, né? Mike Evans, que danado foi isso, velho? Não tem explicação. Quando eu fui olhar assim, duas recepções. Na primeira, assim, eu vi, eita, Mike Evans fez outro TD. Aí eu fui olhar, aí quando tá, Mike Evans tá lá embaixo, né, na listazinha que vai por recepções. Aí eu, duas recepções, 2 jardas, dois TDs. Aí eu falei, é o que? Um Tyrande ou é alguém que, um fullback? É estética de fullback isso aí, né? De um jogo bem atípico. Inclusive, Rafael, eu fiquei até meio dividido, assim, pô, será que é uma hora boa de pegar, dizer para vender ele na alta ou comprar na baixa? Mas eu falei, pô, tá com a cara de que Mike Evans vai ficar cavando esses TDs. Ele já tem 4 na temporada. E se você observar direitinho, o primeiro jogo foi um touchdown, que ele não jogou nada o jogo todo. Jogou mal, jogou, porque ele estava meio que lesionado, né? E aí, no fundo da zone, Brady acertou ele. E aí eu fiquei, rapaz, eu acho que esse cara vai ser o red zone aqui e vai valer ter ele no time. Porque em termos de produção, de jarda, ele está muito aquém do que a gente está acostumado, né? É, é até engraçado que eu procurei trocar por ele em algumas ligas e
Agora eu tô dando até um pouco de obrigado, meu Deus, por ter feito isso, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? Ainda tá se adaptando ao Brady, É, é bem, a, bem a difícil afirmar o que ele notícia, vai acontecer, né? a coisa boa, assim, é boa falando assim, mas é que agora sem o Godwin, que novamente machucou, vai ficar mais tempo fora, eu acho que eventualmente o volume vai para ele. Como no segundo jogo, sem o Godwin, ele jogou, né? Jogou bem. Então acho que ele vai voltar e por isso vai ser uma peça boa aí entre os receivers. Bom, Júlio, outro assunto do dia, né, é que 3 jogadores e 5 funcionários do Titans testaram positivo para o Covid-19, né? E o seu treinamento foi fechado, todo mundo para casa. O Titans não tem local para treino até o próximo sábado, que eles têm que isolar a área, limpar toda e dar um tempo aí para poder voltarem ao vestiário, né, o centro de treinamento. E a gente não sabe se vai ter jogo, né? Titans enfrentaria ou enfrentará os Steelers no próximo fim de semana. Aí tem vários fatores, né? E também tem os Vikings, né? Que foram os adversários dos Titans no último fim de semana. A gente não sabe também se eles vão poder jogar na próxima rodada, apesar de até o momento não ter nenhum caso positivo. Mas para o Fantasy, Júlio, qual o impacto disso? O que é que pode acontecer? O jogador fica inelegível? Essa pontuação joga para outra semana? O que é que acontece? Primeiramente, queria parabenizar a NFL, né, que muita gente critica muito algumas atitudes. A NFL se agiu rapidíssimo, né? Vamos pensar assim, a situação, né, estourou ontem, já bloquearam o acesso, né? Eu acho que dentro do tempo possível agiram assim de forma muito ativa. E eu acredito, Rafael, que pelo planejamento que já existia, que era a bye week justamente servindo para essas eventuais situações. Então, eu acredito, olhando hoje, vendo a situação que está do Titans, inclusive não vai treinar, e acho que até por uma questão de justiça desportiva mesmo, né, de deixar eles com a chance mais justa, eu acredito que esse jogo do Titans contra o Steelers vai ser cancelado, tá? A visão minha, a gente não tem essa notícia. Eu acho que a NFL está sendo muito cautelosa com a infecção, com as coisas, e é uma chance dela mostrar que o plano que ela botou, que ela pensou, entrou em prática. E aí eu acho que vai ser uma oportunidade de realmente não ter o jogo, e isso vai impactar, né, os jogadores dessas equipes. Você vai ter que, então, olhar quando é que vai ser essa baia ajustada, né? Não tenho certeza, Rafael, mas pelo cálculo que estava sendo dito, é que, no caso, desculpa, vão ter alterações aí de confrontos na semana 7 e 8, né? Tem algo desse tipo aí. Esse jogo entraria lá para a semana 7 e 8. Então, assim, ficar ligado nesse ajuste. Talvez seja bom aí, tá? Essa notícia aí pode acabar sendo boa para o AJ Brown, porque o AJ Brown tá com uma lesão no. Como se fosse uma inflamação no osso, né? E aí ele ganharia mais essa semana aí para recuperar e talvez voltando aí na semana 5. Além disso, para o Steelers, né, vai ser bom para o Deontay Johnson, que saiu no meio da partida do jogo passado e estava um fator de dúvida para essa semana. Se passarem 2 semanas, no caso, um jogo que ele ia perder e agora ele tem chance de jogar lá na frente. Enfim, é uma situação aí que, se você tiver jogadores desse time, fique alerta, veja a questão de bye, dê uma reprogramada né, tentar jogar inteligente diante desses fatores. O Titans e os Vikings teriam bye na semana 7, né? E os Steelers, semana 8. Só confirmar aqui, mas que Texans também seria na semana 8. E aí vai entrar a engenharia da NFL, porque eles estavam preparados para isso. Até teve até uma sugestão, uma ideia de que os times poderiam ter mais de uma bye na temporada. E talvez, Júlio, com o que ocorreu, pode ser até que a NFL pense no formato que a MLB está fazendo agora nos playoffs, né? Criou uma bolha para os playoffs. Pode ser que a NFL faça do mesmo modo, que aí não seria algo tão. Não seria um período tão longo na temporada inteira, como. Aí não seria tão caro, tão complicado É, gerenciar menos times, né? isso. E assim, é, os times estão com pouca torcida em campo. Eu acho Sim. que o que muda
para alguns jogadores, para as equipes jogar em casa, como você já falou outra vez, né? A percepção do campo, ter ideia, ter um ponto de referência que o cara está acostumado. Mas para playoffs, assim, o fator torcida vai ser inexistente nesse ano, né? Questão de pressão, tudo. Então pode ser que a NFL pense desse modo. E aí, Bom, Rafael, pode acabou falar. sem falar do Vikings, né? Eu não falei de jogadores tanto do Vikings, porque eu ainda acho que o Vikings tem um pouco mais de chance. Porque como não descobriram nada, se até lá realmente não tiver nenhum caso, acho que tem mais chance. Mas se acontecer algo similar de ter 3, 4 casos, agora, se no Vikings tiver um caso, por exemplo, eu acho mais fácil isolar esse jogador, como eles estavam fazendo com os casos, e continuar normalmente. Então, eu daria mais atenção no Fantasy quem tem times ou do Titans ou do Steelers. Mas para a gente ficar de olho aí em tudo até o fim de semana. Mas vamos lá, vamos falar aqui das movimentações, Júlio. Vamos lá. Quem é que tem que vender na alta agora? Quem é que vai pro vende na alta aí nesse momento? Essa foi a parte mais difícil de escolher essa semana, Rafael, porque os jogadores que produziram bem, assim, jogadores que tiveram seus pontos elevados, sei lá, feito o Camara, é jogador que você não pode trocar, ou então Tyler Lockett não teve uma semana atípica. Com esse ataque com o Russell Wilson, por exemplo, é um cara que eu confio que vai dar bons pontos, então mudou a perspectiva. O Calvin Ridley, por exemplo, uma semana foi muito boa, 2 foi incrível. Depois de 3 e com o Julio Jones e o Gage fora, eu não consigo dizer que isso é um ponto fora da curva, entendeu? Então, tem muitos casos essa semana que eu fui olhar que realmente são jogadores que eu não conseguiria simplesmente vender, porque eu acho que o risco de você estar entregando um jogador que vai ser bom o ano todo é muito grande. E a ideia de você vender na alta é você se livrar de alguém que não vai corresponder à expectativa do que ele já pontuou, do que ele fez na semana passada. E aí, nesse caso, o nome dessa semana eu diria que é o Rex Burkhead, tá? Eu escolhi ele para botar numa liga aí que eu tinha muito pouco running back. Então, nas ligas grandes, esse nome vai fazer mais efeito. Então, o Burkhead, ele estava sem o James White no backfield. O gameplay foi muito bom para ele. Cam Newton não correu muito com a bola, fizeram um gameplay que neutralizou bem Cam Newton. Então, assim, juntou 3 fatores, né? E outro ponto, o time do Patriots conseguiu correr com a bola. Mas aí você tem que juntar nessa equação que o Sonny Michel ainda correu bem. Então, assim, foi tudo favorável para o ataque e eu não espero de forma nenhuma que ele fique pontuando com essa constância toda. Então, o Burkhead iria para um banco de acordo com o matchup, tá? Então, e se o James White confirmar, por exemplo, mais uma semana que ele não vai voltar pela questão familiar, aí sim eu começo a escalar semanalmente o Burkhead, tá? Mas até lá, até eu saber ou que o James White realmente está fora novamente, eu ainda não colocaria e também, diante disso, eu tento vender ele, passar para algum time que está com a necessidade urgente de running back, caso você tenha mais, e aí aproveitar um valorzinho. Não espere grandes coisas em troca, mas talvez você consiga ali um receiver legal numa liga que as pessoas não tenham tanto running back com essa essa quantidade enorme de lesão. E o outro caso, Rafael, Pode falar. diz aí. Não, pode falar, Não, eu eu ia ia falar outro, comentar mas isso, que enquanto o White estiver fora, vira uma grande incógnita, né? A gente não sabe o que é que pode acontecer aí com esse backfield dos Patriots, porque ele ocupa o lugar do White, principalmente na questão da recepção, né? Recebe muito passe. sim. Foi o motivo que eu escalei ele. Eu não esperava 30 pontos, eu esperava 12, 13, que é tudo que eu queria dessa posição. E aí, mas aí tem que lembrar uma coisa, Rafael. A gente tem que trabalhar com as chances. É o fator White, é o fator Hamilton correndo, é o fator do gameplay ter sido perfeito. Se qualquer um desses já der errado, já diminui muito, entendeu? Ainda tem o Sonny Michel ali que de repente tá de novo respirando, né, para correr com a bola na primeira e segunda descida. Então, assim, não é favorável. Eu preferia tentar trocar ele agora, caso ofereça uma coisa, tá? Não é vender a todo custo, não, mas é tentar movimentar, porque eu acho que ele, sem dúvida, essa vai ser a melhor rodada dele, isso é meio óbvio, mas assim, eu não acho que é sustentável essa produção. E ainda mais que essa semana é contra os Chiefs, né? Que a defesa está E muito melhor do que imaginava. Né? Spagnuolo tá fazendo um bom trabalho lá. Bom, venda da alta a gente já pode deixar.
E agora Não, Rafael, tem mais um? tem um caso aí. Tem um caso. O Michael Gallup, foi na hora que eu Sim, fui perdão. puxar. O Gallup jogou bem, fez uma super partida, fez uma recepção na maior sorte possível também. É, mas, assim, tem um limite de volume no jogo, no time, né? O time não vai abandonar as corridas de Zeke, tá? Isso é um fato, a gente sabe disso. O Amari Cooper, por mais que não tenha feito grandes pontuações por falta de touchdown, é ainda a peça principal. Ele ainda está ali no top 10, né, Rafael? A gente vê a questão de targets semanais. O Amari Cooper é o quarto da NFL atualmente. Então é um cara que demanda muito lançamento do lado dele. Ele está com a média de mais de 10 targets por jogo. E aí você ainda tem um Sid Lamb que está jogando bem. Então, assim, o Michael Gallup fez uma grande semana, nas outras não tinha feito. Então, se tem uma hora que é para vender ele, é agora. Aproveite aí que pega o torcedor do Cowboys que tende a ser clubista e aproveita e já manda essa oferta especial. E olha aí, no top 5 de recebedores de wide receiver essa semana, tivemos 2 jogadores dos Cowboys. Um foi o Gallup, com 21,6, e o outro foi o Cedric Wilson, 26,7. Eu até fiquei, meu irmão, de onde é que saiu esse cara? Mas Esse cara. vê a quantidade de jogadores que o Dak Prescott tem para lançar, e ele ainda tem que escutar do dono que ele não consegue virar a partida, né? Mas, enfim, Isso é assunto para hoje de noite, né? para Isso mais tarde. Jerry Jones, pelo amor de Deus. Podemos ir agora para vende na baixa? Ou compre na baixa? Quer dizer, compre na baixa, não vende na baixa. Compre na baixa, é verdade. E aí, Júlio, quem é que a gente compra na baixa essa semana? Um é o Cam Newton, tá? Eu tinha Cam Newton em várias ligas aí, foi ruim essa semana. Todo mundo esperava um grande jogo dele. Mas calma, pessoal, uma rodada só. Ele jogou realmente muito abaixo do que se esperava. Mas é uma temporada. Assim, não vamos julgar por um jogo. Ele veio muito bem nas 2 primeiras semanas. E a tendência é que o Cam tenha um jogo produtivo, tanto correndo quanto lançando. O ataque ganhou bem, só que aquela história, de vez em quando o fluxo do Patriots vai gerar uma rodada como essa, mas ele é uma das poucas opções ainda baratas de quarterbacks que a gente falou, móveis. Então, vamos lá, Lamar teve uma rodada ruim, mas ninguém vai se desfazer do Lamar fácil. Mahomes, até o Josh Allen, acho que quem está com o Josh Allen agora na semana 3, depois da semana 3, não está achando mais de vender na alta, não. Sabe que é o cara que vai correr para fazer TD e vai lançar bem, porque o cara está jogando bem. Então, nesse mercado de quarterbacks móveis, né, acho que o único que tem ainda uma possibilidade de você conseguir puxar para o seu time é o Cam Newton, que ainda tem algumas interrogações de algumas pessoas em cima dele. Então, eu aproveitaria isso e pegaria. E também é o seguinte, quem pegou o Cam Newton, normalmente ou tinha outro QB, né, porque pegou 2 para uma eventual lesão. Então, a chance de fazer uma troca com essa pessoa é um pouco maior. Bom, Júlio, já que você está falando aí do Ken Newton, né? Já que você está dizendo que ele pode ser, como é que eu vou dizer, comprado aí, que tem pessoas que ainda estão com dúvidas sobre ele, eu acho que ele só tem essa reação aqui para você. Estão dizendo que tinha alguma coisa envolvendo 45 jardas naquela conversa ali. Eu estou tentando captar esse áudio ainda. Em breve eu tento trazer aqui para vocês. E aí, Júlio, tem mais alguém que é para comprar na baixa? Eu vou até me esconder para falar desse cara aí. David Montgomery. Esperava, era ele mesmo? Não era ele não, mas daqui a pouco eu vou me esconder então. Pode falar, pode participar. Sim, é verdade. O David Montgomery, eu escolhi um de cada posição. Aqui deu para fazer um de cada posição. Então, na posição do running back, o David Montgomery, com a lesão do Cohen, ele vai ganhar mais volume no jogo de terceira descida, que era onde ele não estava recebendo tanta atenção. E ele, assim, se você assistir os jogos, é um running back bom, tá? Eu dou essa dica aí. Para quem está meio na dúvida, para entender se um running back numa rodada de fantasy foi bem ou não, vai lá no Game Pass, caso você tenha, ou pega um compilado assim do jogo e tenta ver algumas corridas do cara que você tem ideia o quão ele é importante. Então, se o cara é muito utilizado no início do jogo, na primeira e segunda descida, se ele corre bem, e às vezes o gameplay de uma partida sai um pouco do cara, né? Como aconteceu um pouco com o Bears, né? O Bears saiu do gameplay 2 vezes, né? Muito inesperado, estava muito atrás do placar, né? E precisou aí
lançar. E aí isso atrapalhou o Montgomery, mas é um cara que tá correndo bem, agora tá sozinho nesse backfield, e é um time que começou 3-0. Então, a chance deles tentarem estabelecer esse jogo corrido e tal, e não ficarem afobados, é maior, e por conta disso, eu acho que está na hora perfeita. Ele teve 3 rodadas, não marcou muito, eu acho que ele só marcou um TD, não tenho que confirmar isso, mas no máximo ele marcou um TD. Então ele está com aquelas pontuações assim, 12, 13, 10, é a hora de pegar o Montgomery, aproveitar essa baixa, que essa semana, se não me engano, ele fez menos que 10, inclusive, e eu acho que ele é um running back que tem tudo para produzir, e no final do ano ele tem um dos calendários mais fáceis da NFL, tá? Eu acho que era bom até puxar aqui para não ficar aqui, ó, David Montgomery, dizendo agora, tá, para o pessoal aí que vale até investir um pouco mais, perder um jogador seu, um receiver melhor, porque, ó, nos últimos jogos aqui ele enfrenta o Houston, Detroit, Minnesota e Jacksonville. Então, assim, é um calendário legal, entendeu? É um calendário que pode trazer ótimos frutos no fim da temporada e acho que de agora ele já vai produzir bem. Pronto. Depois do David, tem mais alguém, Júlio? Que é a hora Tem o de DJ comprar? Moore, o DJ Moore, que, assim, basicamente ele não fez touchdown ainda. O jogo foi retrasado, ele jogou bem, o passado mais ou menos, mas se você observar, ele vai ter volume para ele, para o Robin Anderson, como a gente tinha dito aqui. Então, tenham calma. E assim, como ele é um jogador que foi draftado alto e não está produzindo, tá dando uma decepção grande, então isso pesa ainda mais, porque quem tem ele nos times está assim, pô, esse cara não vai vingar, não vai, então é uma oportunidade aí de você pegar. Claro, não pagar uma coisa cara, feito, sei lá, no Montgomery, vale dar um jogador tão bom, no DJ Moore é bom ser um pouco mais cauteloso. E o último caso, Rafael, que você queria se esconder, né, é o Mark Andrews, né, que vale a pena comprar na baixa, o cara jogou muito mal ontem, né, teve 3 drops aí ridículos, e um deles ia ser touchdown, o outro ia ser um ganho de umas 30 para 35 jardas. Enfim, é um cara que tem volume para ele. Teve uma primeira partida incrível, aí todo mundo que pegou ele bem alto, né? Tava, eita, deu certo. E aí faz 2 semanas que ele está desempenhando bem aquém, né? Bem abaixo. Mas calma, isso é só um jogo, né? Ele jogou mal, mas o volume do ataque ainda é para ele. Sinceramente, nesse ataque ele é a primeira arma, tá? Na primeira arma, em termos de fantasy, sem ser Lamar Jackson, para mim. Não, com certeza, ele é o favorito do Lamar desde o primeiro ano. No jogo antes desse que ele teve uma queda, né? Fim do primeiro ele teve 6 targets, no segundo só teve 3. Ele meio que sumiu do gameplay de um determinado momento da partida. Eu até achei que era algo relacionado à diabetes dele, né? Que ele é diabético, toda vez que ele sai de campo, ele vai medir insulina, tudo. Não sei o que foi que aconteceu. Ele é diabético. E ontem ele teve 8 targets e apenas 3 recepções. Aí você bota na conta 3 drops, né? Brincadeira. Ainda teve um fumble. Mas, enfim, partida péssima do Marquinhos, que rendeu 1,20 só ontem. Bom, vamos lá agora, né? Júlio, quem é que a gente tem que ter um pouquinho de calma e segurar no time? É o James Robinson, né? A gente falou dele no programa da quinta, lá ao vivo. Pontuou muito bem no jogo que o Jaguars foi uma derrota, e mesmo assim ele conseguiu ter um valor altíssimo, pontuou 27 pontos. E ele vai ter um calendário muito legal agora. Então, assim, se você tem ele, tá, vou aproveitar e vender, né? Quem é mais, eu diria, quem quer capitalizar, garantir alguma coisa agora, normalmente tende a vender esse jogador, né? Porque ele pega algum valor que sabe que não vai ser tão volátil, mas aí perde, às vezes, essa oportunidade dele ir muito bem. E também aquela pessoa que foi com medo de tá deixando esse talento passar, pode segurar demais. Então, essas próximas semanas, o calendário é bem favorável para ele, então eu até coloquei aqui, Rafa, para ficar fácil de falar. Contra o Cincinnati, depois é contra Houston e depois é contra Detroit. Então, assim, segura, porque depois desses 3 jogos, a gente vai entender bem quem ele é. Porque se ele não vier pontuar bem nesses jogos, é porque é um jogador que só foi teve o pico e não vai aguentar o final da temporada. One game wonder. Agora, se você segurar esses 3 rodadas, só pelo fato de você ter pontuado bem essas 3 rodadas que vem com ele, já valeu ter segurado. E aí depois você pode mandar ele, mas nesse momento é para segurar.
E segurar no time. Segurar no time, não, quer dizer. Não sei nem se você segurar, né? Porque quarterback você já sabe que pra mim que é que virou, né? Quarterback pra mim é igual a kicker. Se vacilou, o cara troca, joga fora, vai atrás de quem, né? De quem tá produzindo. Hora de ir para o banco, Júlio. Quem é que tem que ir para o banco? É o Carson Wentz, né? Perguntaram dele semana passada pra gente, não lembro bem qual foi a posição que eu coloquei. Sei que não foi de primeiro. Ele acabou assim salvando na pontuação, Rafael, porque ele fez aquele touchdown milagroso ali no final, tá? De corrido. Mas se não fosse aquilo, ele ia ter tido uma pontuação na semana de 12 pontos. Ele acabou ali com 20, com um TD corrido e com aquelas jardas. Então, em termos de passe, não dá para confiar. O time também está sem receiver nenhum, tá complicada a situação. Então, assim, Carson Wentz, banco, ou em ligas que o banco é pequeno, ou tem, por exemplo, ligas pequenas que tem menos quarterback, no caso, tem menos times, então tem muito quarterback na wave. Então, solta ele está sem valor agora. Vai atrás de outra posição ou de outro QB que deve ter nessas ligas. E se for uma liga maior, vai para o banco. Ou ligas que não tem dois quarterbacks, né? Dois QBs, Mas aqui, eu não quis citar isso de novo para você não dar a pancada gratuita aí do pessoal que joga a QB Flex. Só para lembrar, né, que o calendário do Cações é muito favorável, não, né? 49ers, depois Steelers, os dois jogos fora de casa. Sim, sim. Não, E, não tem nenhuma rodada daí. Mesmo que ele jogue bem no próximo, eu não conseguiria arriscar ele pelas próximas 3 semanas. Perfeito. e Ravens depois. Só vai ter folga quando enfrentar os Giants e os Cowboys, que também não tem defesa, né? Ou seja, serão pelo menos 5 semanas aí, 3 semanas meio nervosas aí por Carson Wentz. Lembrando que ele fez 14 pontos na primeira partida, 16,8 na segunda, e na passada, como o Júlio falou, se salvou ali com o touchdown corrido, fez 24,75, até porque foi a partida que ele mais correu pela vida, né? 65 jardas e 9, eu nem digo tentativas, né? 9 fugas, né? Que é isso que ele fez. Mas vamos lá, vamos para o momento que eu tava ansioso, Júlio. Que eu dou para falar Tyrene nela, que é a waiver. Vamos falar aqui da waiver da semana. Que vamos dar moral ao nosso amigo Júlio aqui, né? Semana passada mandou pegar o Colts e o Colts deu um show aí, né? Destruiu. 30 pontos, destruiu o time dos Jets, que era esperado, né? Teve uma apostinha dessa partida que era que o Sandarnold ia ter uma interceptação, pelo menos, né? E o homem deu logo na primeira campanha, foi um pick six. Ou seja, isso ajudou muito a defesa dos Colts. Mas vamos começar pela posição de running back, Júlio. Quem é que tem que mirar ele nessa semana? Essa semana tá mais magrinho, a oferta aí tá menor, né? Então, são nomes, né? Adiantando aqui, diferente da semana passada, que eram jogadores que eu via ou muito upside para a temporada toda, ou muita possibilidade de ponto imediata. Esses dois casos aqui que eu coloquei são caras que, assim, dependendo do seu time, ainda não são caras que você vai escalar imediatamente, e caras que talvez tenham um valor muito temporário, que é o Jeffrey Wilson, o running back do 49ers, que ano passado apareceu para fazer no início do ano também, teve as jogadas, uns jogos por conta de lesões, entrou, jogou direitinho, fez uns TDs, mas depois sumiu de volta, que ele está disponível em 75% das ligas, fez 2 touchdowns, tá, no jogo passado, mas assim, foi mais sorte de fazer 2 do que realmente volume, tá? Ele não produziu tudo isso. E o McKinnon se machucou, mas é uma lesão que ele deve retornar para essa semana. Eu tentei ver se já tinha confirmação, mas ele deve jogar, talvez num papel reduzido. Então, tanto para o McKinnon quanto o Wilson, vai ser assim, vai depender muito do seu time para escalar, porque vão revezar consideravelmente. E o Carlos Hyde, né, que é o reserva aí em Seattle, eu não gosto muito do Hyde, eu acho que é um jogador que dá dor de cabeça, porque ele às vezes pontua bem, quando você não espera, ou seja, está no seu banco, e aí quando você bota a fé nele, dá ruim. Mas aí nessa semana, a gente ainda não tem confirmação, mas eu acho que a lesão do Chris Carson, né? Que foi daquele vai ser uma lesão que eu acho que ele deve voltar rápido, mas vão ter cautela e talvez descansar, já que é um time que começou 3-0 e sabe que consegue ganhar jogo com
lançando a bola, né? Então não tem por que pegar seu melhor running back e forçar ele, né? Que foi uma questão do joelho e tal. Então eu acho que o Carlos Hyde vai ser uma waiver para usar essa semana e ponto. Sabe? Ou seja, não gaste muito quem tem aquela questão dos valores do bid e também quem tem aí, assim, tá botando muita expectativa, entenda que é realmente um tapa-buraco. Posição de wide receiver. Um aí é o meu menino de LSU, para mim, o melhor receiver aí daquele grupo, o Justin Jefferson, que tinha ele tinha muito potencial quando entrou no time, todo mundo achando que ele ia pegar meio que o volume do Stephon Diggs, né, ser o cara do lado de fora, pegando rota longa. Nas 2 primeiras semanas, ele mal teve tempo dentro de campo, e aí, de repente, esse jogo ele explodiu, né? Apareceu 100%. Foi um jogo com uma pontuação muito alta, né? Um jogo atípico. Assim, o Vikings não é mal pontuador, mas eu não esperava que ele fosse aparecer tanto. Então, assim, o Justin Jefferson, eu acho que é uma aposta boa a longo prazo. Assim, eu vejo vários jogos na temporada, vale a pena ele ter no seu banco e você escalar de vez em quando. Não é porque ele fez 28 pontos essa rodada, né, Rafael? Acho que foi por aí, perto disso. É porque cada liga tem uma diferençazinha, aí acaba me confundindo. Mas eu acho que ele foi o segundo vencido essa semana, talvez só atrás do Lockett, se eu não me engano. O Justin Jefferson, vou lhe dizer agora, ele tá aqui até no nosso top. Ele teve 26,5 pontos. Ele foi o terceiro, né? Porque o Cedric Terceiro, Wilson ainda ficou um pouquinho na frente dele com 0,2 a mais. Então, assim, o Jefferson agora eu acho que você vale a pena adicionar no waiver, tá? É um jogador que eu acho que precisava desse jogo para dizer, cheguei na NFL. E não acho que foi fora da curva. Já, por exemplo, o caso desse Cedric Wilson, não. Eu acho que é um cara que teve um jogo bom e você nunca vai saber quando é que ele vai jogar de novo. Já o Jefferson, acho que é um cara que, de acordo com o matchup, de acordo com a bye e tal, vai valer você escalar, então vale a pena. Para mim é o número 1 essa semana para adicionar. E o número 2, aí é mais, digamos assim, em ligas que tem muito espaço no banco, ou em situações que você está precisando de receiver, é você gastar nele agora, para você talvez não ter que pagar mais caro daqui a pouco, que é o Alshon Jeffrey. Porque o Alshon Jeffrey ainda está aparecendo como lesionado, mas a indicação do time é que ele vai voltar realmente, vão botar ele para treinar a semana toda agora, no time que está sem o Rookie, o Jalen Rigor, está sem o Deshaun Jackson agora, está sem o Goddard. Então, assim, é mais por uma questão de oportunidade. Se ele jogar essa semana, ele na teoria, já vai ter um volume de target para ele gigante, sabe? Assim, teoricamente, ele tem o potencial já de receber, sei lá, seus 8 a 10 targets logo de cara. E por isso, está aí na posição de receiver para adicionar no seu time. Bom, Júlio, na waiver agora de Tyrande, é isso que eu tava esperando. Porque semana passada eu perguntei a Foi. você sobre o Mo Alex Cox. E aí, deu o que deu, né? Quando ele recebeu o touchdown, eu falei bem de tudo. Na hora eu fui no WhatsApp comentar, falei, o Mo já recebeu o touchdownzinho dele aí. E aí, vale a pena apostar nesse cara pra semana? Porque Tyrande é a posição que tá meio estranha essa temporada, né? Semana passada a gente estava elogiando que tinha não sei quantos talentos pontuando bem. Essa rodada já voltou na normalidade que a gente tem acompanhado. Que quem faz ponta é Kelsey, Zach Ertz jogou direitinho, enfim, os caras que a gente está habituado. O Cox, eu acho que ele pegou aí bem eu acho que no primeiro jogo, veja, tem uma coisa que chamou também a atenção dele, né, Rafael? Foi o PFF, né, o Pro Football Focus, colocou ele como o melhor talento da semana passada e dessa semana também, tá? Ele tá na seleção dos primeiros, eu fui ver isso, né? Fiquei curioso para ver. E assim, a primeira não queria dizer que para a Fantasy dizia muita coisa, porque o volume foi baixo em termos de passe. Só que com a lesão agora do Paris Campbell, eu achei que quem ia herdar esses targets ia ser o Pittman. Acabou que o Pittman teve um jogo, assim, teve um pouco de volume, mas nada tão significativo. E eu acho que vão começar a trabalhar melhor o Cox, né? Já que ele fez bem esses jogos. E é isso, numa posição rasa vale a pena arriscar, tá? Claro, não esquecendo, assim, não façam também aquela questão, quem pegou, por exemplo, a semana passada foi atrás daquele Logan Thomas, e não fique também trocando 6 por meia dúzia toda hora, espera o cara um pouquinho, tá? Eu falei do Thomas até, porque é um caso que o cara novamente teve
Acho que ele teve 8 targets essa semana, Rafa, 7 ou 8. Mas não pontuou bem ainda. Mas é um cara que, por ter 8 targets, eu prefiro arriscar nele do que um cara que teve pouco. Então, assim, não fique também trocando demais só toda semana, de acordo com o que aconteceu na semana passada. Adicione o Cox essa semana e fica com ele aí umas 3 semanas para ver se ele consegue manter. Se daqui a 3 semanas ele não tiver pontuando bem, aí você vê que realmente esses 2 jogos agora que foram fora da curva. E defesa, Júlio. Qual é a defesa da semana que a gente tem que ficar de olho? A defesa, essa daí é fácil por causa do confronto, é a do Rams, que ainda está disponível 30% contra o time do Giants, né? Vai ser meio que comum. Times que jogam contra o Giants e Jets vão ter uma certa. Vou estar buscando escalar, tá? Em raras exceções. Então, nessa semana, está com muito confronto, muito equilibrado. E esse time aí do Rams, acredito que vai fazer uma graça, principalmente com o Daniel Jones. O Daniel Jones é uma máquina de turnover. Botar Aaron Donald, botar a turma aí que vem dessa derrota aí do Bills, eu acredito que tem tudo para fazer uma festinha, né, nesse ataque. Bom, vamos para o momento de perguntas da gente, que recebemos muitas, mais uma vez. Muito obrigado ao pessoal que está mandando. Primeiro aqui é de Thiago Rodrigues. Tem o Breece como titular e Cousins no banco na Liga PPR, né? Pontos por recepção. Vale insistir nos dois depois dessa última rodada ou é melhor procurar uma terceira opção, dada a inconstância deles? Eu vou responder. Thiago, quarterback é igual aqui, que é meu irmão. Tchau. Isso é meio que o Rafael falou, principalmente se você tem 2 quarterbacks desses, tá? A gente não está falando daqueles quarterbacks móveis, ou seja, nenhum dos dois vai lhe dar ponto correndo. Então já não tem, já perde metade do valor. E o outro é que o Cousins está finalmente sendo o que a gente esperava que ele fosse, né? Ele engana muito com os stats, mas ele não é um QB confiável, né? A gente já fala muito disso aqui no 45 Jardas. E o Breeze, enquanto o Michael Thomas não voltar, eu não consigo escalar ele. Então, eu não sei quais são as opções que você tem nessa liga, mas eu aconselharia testar realmente outras posições de acordo com o matchup. Exemplo mesmo, como eu falei aqui, talvez um Jared Goff essa semana seria melhor do que estar escalando qualquer um desses dois. Então, segura um pouquinho, não dropa os dois não, tá? Mas o Cousins, para mim, virou totalmente dropável. Quem talvez eu segurasse é o Breeze por conta do Michael Thomas. E mesmo assim, com uma certa reticência, tá? E Breeze não foi tão mal, não, nessa semana. Ele ficou no top 5 aí de top 5, não. Mas ele chegou perto. Se eu não me engano, ele fez quase 30 pontos. Então, acho que vale a pena É, ficar com ainda ele. eu acho que ainda seguraria mais aquele negócio. Não se apega tanto ao nome. Eu sei que o nome do Breeze para Fantasy, a gente se apega sempre a. É difícil soltar ele, Tom Brady, mas são caras que não têm produzido como produziam. Próximo aqui, a pergunta é do Eduardo Palácio. Seria válido oferecer McLaurin para pegar Hunt? Meu time está raso de running back. Ótima pergunta aí, Palácio, nosso querido mão de balde. Ele, assim, é uma pergunta válida, é uma troca válida, tá? Para dizer, não é uma troca que, assim, não faz sentido, não. Faz sentido, mas eu acompanhei exatamente o jogo deles dois jogando um contra o outro essa semana. E o Kareem Hunt, a gente já conversou sobre isso, o Kareem Hunt pontuou bem, mas eu acho que ele está com aquela distorção de pontuação por conta de touchdown. Ele fez um touchdown como wideout, né? Aliás, como acho que era wideout ou slot, acho que é wideout, foi. O Odell que jogou no slot. E ele no outro jogo teve uma sorte de ser um jogo que o time estava ganhando bem e aí colocou ele para correr mais no fim do jogo. Mas eu realmente vi que a maioria das bolas vão para o Nick Chubb. Então, se você me perguntar, um receiver número 1, que é o McLaurin, que atualmente está no top 15 de targets, tá? Ele tem uma média aí de cerca de 8 a 9 targets para o jogo. Eu não consigo trocar pelo Hunt, tá? A não ser que você tenha algum receiver no banco. Digamos assim, o McLaurin é um cara que normalmente vai pontuar seus 12 a 17 pontos, né? 10 a. Se você tiver um cara que pontue lá 12, 10, e você possa se desfazer de McLaurin, tudo bem. Aí faz um sentido, porque aí você vai estar ganhando na posição de running back e tendo uma pequena queda em receiver. Então, na soma, vale a pena. Mas se não for esse o caso, se você estiver realmente perdendo nessa posição muito,
eu preferia não fazer a troca. Nesse momento tem que lembrar que na primeira semana o Hunt teve 9,10, depois 23,10, como a parte que o Júlio falou, e 13,4 na última, porque ele corrida 16 vezes, né? E marcou um touchdown correndo, que eu até brinquei com o Júlio. O Júlio tava elogiando o Nick Chubb, e eu fiz, pô, mas Foi. correu isso tudo para quem entrar com a Tem bola que... foi o Kareem Hunt. Assim, é um backfield que tá dando dor de cabeça, mas tem backfield pior, ainda falar dele já já aqui, que tem pergunta da Não, galera. é uma dor de cabeça boa, Rafael. Essa é dor de cabeça boa, né? Não, é dor de cabeça boa, mas pro Fantasy o cara fica meio assim, né? Sem saber o que fazer, É. porque se tivesse os dois no mesmo time, beleza, é que a produção todinha só vai para os dois e o Brown está correndo É. bem. Vamos lá. Rafael Tavares pergunta: quem escalar na semana 4? Mike Davis, Ronald Jones ou Drake? Eu achei essa pergunta incrível, assim, muito boa, porque desafia um pouco da lógica do draft, né? Porque você paga caro no Kenyan Drake, e o Kenyan Drake, eu diria, dos caras não lesionados, está sendo a maior decepção essa temporada, né? O Kenyan Drake aí não conseguiu ainda pontuar, e ano passado, né, quem lembra, ele saiu de Miami, de repente tomou a vaga e virou um fantasy top 5 ali na reta final do ano, e ajudou muita gente a ganhar título. Mas, pelo que eu estou vendo agora, o gameplay do Cardinals, né, não está ajudando. E é muito raro dizer isso para não colocar um stud. Mas, considerando o matchup entre Mike Davis, que vai ser Panthers e Cardinals, então eles vão jogar um contra o outro. O fato do o Mike Davis, eu fui olhar, o Mike Davis teve 9 targets com 8 recepções. Eu eu não percebi isso, eu achei que era um fator só McCaffrey, mas não é. O ataque do Panthers é bem desenhado para receber passe de running back. Então, assim, eu acredito que vão continuar a usar ele da mesma forma, e eu não consigo ignorar um cara que vai fazer 6 recepções, 7 recepções. É muito volume. E já do outro lado, por mais que seja a defesa do Panthers, tá? É, eu não consigo, eu preciso ver um jogo bom do Drake para voltar a colocar ele e entender que foi só assim, foi uma situação aleatória e não foi realmente um gameplay que não vai beneficiar ele. E assim, a minha dica também é se você tiver uma opção de botar os dois e tirar outro jogador, por exemplo, um flex, tá? Eu preferiria do que eu queria jogar os dois. O Kenyan Drake, apesar de tudo que eu disse, tá jogando contra a defesa do Panthers, que é horrível contra tudo, na verdade, né? Então, assim, eu gostaria de escalar os dois. São dois caras que eu escalaria. E o Ronald Jones nessa conversa, o Ronald Jones, para mim, está ali no banco até ficar claro se ele realmente é reserva. Enfim, o que é que ele é desse time. Porque, para mim, não está claro ainda qual é a posição dele. Bom, para a próxima, essa aqui me interessa. Joe Mixon, o que diabos está acontecendo? Continua a ser o running back número 1 na dinastia. A vida de Joe Burrow deveria melhorar as coisas, mas parece que piorou. Pergunta aqui do Vinícius. O jogador que eu disse semana passada para você comprar na baixa continua para mim no mesmo status, tá? Realmente, o que Vinícius questionou aí faz sentido, né? Teoricamente é para melhorar, mas na verdade acho que é o contrário. Ter Joe Mixon ajuda Joe Burrow mais até. É, eu acho que o que aconteceu muito é que o Bengals, normalmente, quando você tem quarterback calouro, você quer ter um jogo corrido estabelecido para tirar um pouco dele, né? E não forçar ele a se colocar em situações desfavoráveis. Só que o Joe Burrow já apanhou tudo que era para apanhar numa temporada. Ele está conseguindo lançar bem, ele está jogando muito bem, tá? Ele tá, inclusive para fantasy, ele é um QB que está sendo viável agora. E assim, eu acho que o Joe Mixon vai acabar fazendo os TDs, mas a situação realmente deu uma mudada, né? Eu acho que o time vai ser focado em Joe Burrow do dia 1 já. Foi isso, deu certo. Assim, deu certo, né? Até o dia que ele, espero que não se machuque. Mas eu acho que eles vão continuar com esse negócio de lançar mais do que correr. Então, por isso, para mim, o Mixon não é, tipo assim, ele é um running back 1 no sentido do fantasy escalar na posição lá 1, né? Normalmente é o primeiro running back das pessoas, mas ele hoje em dia, se fosse fazer um draft, ele era para estar saindo no final do segundo round, talvez no início do terceiro. Daí você tira o quanto, para mim, ele perdeu o valor. E o Joe Burrow, já que você falou, né? Primeira semana, 15,32, que foi uma semana, um jogo trágico, né? Um jogo muito ruim dele. Na semana seguinte, já fez 24,54, 3 touchdowns e uma interceptação.
E semana passada, 21,38, 2 touchdowns, mais 300 jardas novamente, e só assusta que ele continua passando muito, né? Tá com a média aí de 47 tentativas pro jogo, Vé. que isso é demais, né? 36 na primeira, 61 na segunda, que foi esse absurdo, e 44 na semana Mas, passada. mas incrivelmente, Rafael, nesses jogos, eles estavam disputando para ganhar. É, Então, por isso que eu não sei se a forma está errada, eu não vejo que o coordenador talvez vai tirar o pé disso, entendeu? E por isso o Mixon realmente agora começa a ter um certo receio. agora o Mix na semana vai ter os Jaguars, né, pela frente, pode ser que ajude. Aí dá uma E melhorada eu, na produção, né? é, Com Miami semana passada já passou por trator nos Jaguars. E lembrando que o Mixon sempre tá ali com pelo mais de 15 carregadas, né, pro jogo. 19 na primeira semana, 16 na semana seguinte, que teve que foi muito pro passe, e 17 nessa última semana. Ele só não tá recebendo tantos targets de passe, né? Isso segue sendo do Giovanni Bernard. Tá? isso é a parte ruim da história, exatamente. Essa é a parte que o Mixon desvaloriza nesse ataque. Vamos lá, próxima pergunta do Fábio. O que espera desse ataque aéreo dos Browns? Já pode desistir de Odell, Landry e Hooper em função do baixo número de targets e jardas dos três? Pergunta muito legal, assim, envolvendo o Browns, é um time aí que tem muita expectativa envolvida, mas eu diria que o Hooper, para mim, não é jogador para escalar mais, tá? O Hooper, ele era um bom talento em Atlanta por conta do sistema de Atlanta. A gente tá vendo, todo mundo de Atlanta acaba pontuando, tá? Então, o Hooper, para mim, não estou escalando. Já não estava escalando e agora, claramente, continuarei sem escalar em qualquer liga que tiver ele. O Landry, eu escolhi colocar no banco, inclusive, essa semana que passou, porque também estou vendo essa mudança do jogo do Browns. O Browns está entendendo que eles não podem esperar que Baker seja um cara de lançar 30 bolas, 30, 40 bolas por jogo. Ele tem que ser o game manager. Então ele cai em categoria. Infelizmente, o Landry perde esse valor, porque eles estão vendo que dá para ganhar jogo correndo bem. E o Odell, aquela história, o Odell é para escalar, eu estou vendo que eles estão usando de uma forma efetiva, mas também não tem como esperar grandes jogos do Odell, tá? Então ele perde também, eu acho que entra um pouco na linha do Mixon, eu acho que ele caiu daquele patamar, ele já tinha caído, né, do patamar número 1, que ele já foi um dia, eu acho que ele está ali no patamar de, hoje em dia no draft, estaria, no, sei lá, no quarto round, provavelmente. Porque eu não, ele vai fazer um TD aqui, outro ali, mas eu não acredito que vão forçar tanto a bola para ele como já fizeram antes. O Odell, ele tem 22 targets em 3 jogos, só que ele só tem 11 recepções. O segundo colocado é o Landry, que teve 13 targets em 3 jogos. Isso assim preocupa. Isso parece meus É times muito do Madden, pouco. que o cara joga com É, menos tempo, né? O jogador fica com um número de recepções muito, muito é, menor. esse número que você falou, velho, pô, 13 targets em 3 jogos, é um jogador que eu não quero estar escalando, pô. Pô, Keenan Quatro. Allen teve 19, Keenan Allen teve 19 esse domingo, pô. Tá entendendo? Assim, é um volume muito baixo. E o Odell, por que eu ainda boto para escalar? Porque a gente sabe que vai ter big play de vez em quando, e aí ele sabe fazer TD, né? Ele consegue umas jogadas incríveis, que aí vai dar uns pontos. Mas realmente, o jogo aéreo do Browns é um ponto de atenção. Então vamos ficar de olho nesse jogo aéreo do Browns para a gente comentar. Próxima pergunta também jogo aéreo aqui do Rodrigo Floro. Rodrigo, muito obrigado. Esse aqui mandou pergunta essa semana. Lazar já pode ser considerado um wide receiver sólido para flex no Fantasy ou ainda está muito precoce para falar disso? Não só receiver flex como posição de receiver, caso o Devante Adams não esteja jogando. Se o Adams voltar, eu ainda daria uma chance para o Lazard. Eu tinha comentado isso na semana 1, Rafael, que pelo que eu vi do jogo, Lazard é um receiver melhor do que o MVS. Ele, assim, não dropou, né? Porque dropou muito menos do que o MVS. E acabou que esse jogo, como receiver número 1, né? Que não estava o Devante, ele claramente ocupou o lugar, e por isso quem tem ele aí tem que escalar ele, principalmente se o Devante Adams continuar fora. Devante fora, assim. é, Entrei até no domingo que eu fiz, não, vou apostar aqui no Packers quando tava perdendo, e na hora eu não tinha me tocado, porque o Adams estava fora ainda.
Aí quando eu vi, fiz, meu amigo, deixa aí para ver o que acontece e espero que eles conseguiram ganhar. Bom, Rafael, uma observação aqui sobre esse nome, eu queria aproveitar o momento, que é um nome que atrapalha muito para falar de fantasy, Davante, a gente tá falando Devante, é, Devante é Parker, é Davante, Parker, e ainda tem Devonta Freeman. mano, Esses três caras me incomodam, porque toda hora que eu vou falar, acabo falando errado, pô. não existe. Imagina se jogasse no mesmo time, hein, os dois wide receivers Parker. Aí não dá, aí dá ruim. O que esperar dos backfields do Bucks e dos Patriots? Alguém para assumir? Ou será aquela emoção, rodada a rodada, se sabe quem pontua mais? Meu irmão, é muito ruim ter jogador desses dois times do backfield, É, velho. esse caso, sim, Rafael, não é feito o Cleveland, não. Esses casos aí são dor de cabeça. Então, eu acho que acho que do Patriots a gente já falou bem, deu para entender o que a gente, quando a gente explicou, né, mais no início do programa sobre o Burkhead, acho que já contempla bem. E agora sobre o Bucks, é uma incógnita. Assim, eu achei que. Na verdade, eu digo que eu coloquei o Fournette numa liga que eu tinha, mas eu estava assim, com o pé atrás ainda. Eu falei, pô, eu ainda não acho que vai vingar, porque se você observar direitinho, os touchdowns do Fournette vieram contra o Panthers e foi uma jogada grande no final. Assim, ele não foi um super running back naquele jogo, ele não pegou o backfield. Ronald Jones fez besteira nessa partida, aí colocaram ele para dentro e ele conseguiu, assim, ter uma jogada explosiva. Mas se você olhar jogada a jogada, eu não sinto que ele está encaixado nesse ataque ainda não, tá? E por isso eu não consigo escalar ele se for contra o Fournette. For um jogo difícil, né? Quando ele é uma defesa boa, eu não vou conseguir escalar. É muito risco para eu estar colocando ele. Vou ficar ainda de aguardo aí para ver quem é o running back número 1. Se isso vai acontecer, né? É. Corey Davis deve permanecer fazendo bons jogos ou chegou a hora dele após o retorno de DJ Brown e o sonho pode virar pesadelo, vai virar abóbora? Mais uma do Rodrigo Floro. Eu acho que o Corey Davis, né? Ele virou o caso Ted Ginn Jr., sabe, Rafael? Dessa nova geração, né? É o cara que veio com hype do college, todo mundo botando o maior, e o cara simplesmente não atendeu a expectativa. O Ted Ginn era por causa de drop, e ele simplesmente não tem volume de jogo, jogou bem na ausência do A.J. Brown, mas eu acredito que assim que o A.J. Brown voltar, Corey Davis passa a ser um jogador que não dá para escalar. Ele não é receiver número 1, para mim isso já está muito claro. Então aproveita aí enquanto o A.J. Brown não joga, quando ele voltar, valeu, vida que segue. Inclusive, né, se ele já é uma grande partida e já tiver perto do A.J. Brown voltar, ele vai entrar na nossa lista de venda na alta. Próxima pergunta aqui, Júlio. Essa é interessante, viu? Boa pergunta aqui do Vinícius Ribeiro. Tem a impressão que esse ano, até o momento, está atípico e complicado a posição do Tyrande. O que está acontecendo, Júlio? Na verdade, Vinícius, já assim, já sempre estava atípico, eu acho, o fato das primeiras semanas, de tantos Tyrande pontuando bem, né? Eu não sei se é isso que você está falando. E os Tyrands bons, né? Assim, o Kiro tá machucado, então a gente não tem essa referência. O Zach Ertz não faz TD, tá com volume. Então, assim, eu não acho que tem nada de excepcional, não. É simplesmente fluxo de jogo. Tyrande vai ser um pouco dor de cabeça mesmo. A gente já sabe disso, então por isso que às vezes tem um Tyrande que pontue, é uma segurança muito grande. Assim, é uma garantia que aquela posição não vai zerar, que a gente fala muito disso. Mas é isso. E outra coisa, Tyrande, vou dizer, é outra complicação, tá? Até semana a semana é difícil saber quando escalar, porque não tem um fluxo muito certo de jogo para ele, não. Aí você pensa, a defesa do outro time é boa, é ruim, vai pontuar muito. Nem sempre. Às vezes isso faz com que o receiver jogue melhor e o Tyrande não jogue, tenha tanto volume. Às vezes, contra uma defesa boa, ou sei lá, às vezes pega um matchup de um outside linebacker que é muito bom em marcação, já muda muito o jogo. Enfim, são uns detalhes que fica difícil realmente de escalar. E assim, infelizmente, né, se eu soubesse lhe responder com tanta certeza aqui, eu provavelmente estaria apostando na Mega Sena, porque acertar Tyrande é tão. Eu acho que tá, só perde para kicker. Entender quando um kicker vai pontuar bem ou não, esse é o maior mistério. Depois desse, eu Tyrande. Bom, só lembrando que o grande nome de Tyrene, né, continua sendo o Travis Kelce, né, que ele tem 45 pontos na temporada, tá com a média de 15,1. Depois vem o Jonnu Smith,
até mais pela última semana, né? As duas primeiras semanas dele foram. Ele tá com média de 14,2, né? A segunda semana dele foi fantástica. E o nome que vem crescendo aí, apesar do time estar trocando de quarterback toda semana, é do Noah Fant, que É verdade. tá sendo para mim talvez a grande surpresa. E olha que a última semana dele não foi das melhores. Na primeira ele fez 16,6, na segunda 15,7 e agora nessa última 7,10. Mas essa última foi que ele recebeu mais target. Ele teve 10 targets nessa última Pronto, semana. isso é um ótimo sinal, tá? E pronto, esse é um exemplo da gente. Você talvez ir atrás desse cara, Vinícius. Você até perguntou também para mim se tem algum talento que você aposta até o final do ano. Na waiver, eu não consigo ver um cara que eu aposte até o fim do ano. O cara que talvez tenha algum volume é o cara do Cowboys Schultz, que a gente já falou aqui, e ele está muito menos disponível. Se for para dar uma troca, tá? Eu diria dois caras. Rafa falou aí, Noah Fent, eu acho que realmente é um cara que pode ser. E outro cara que eu já falei semana passada, o Hunter Henry, ele não explodiu ainda por falta de touchdown, tá? Mas ele tá fazendo 8, 10, 8. Isso é sonho para talento. Se um talento tá me entregando 8 pontos por semana e tá com uma quantidade de 7 a 10 targets, eu quero esse talento. Então, tá aí uma indicação, essas duas indicações aí para você ir atrás. O Hunter Henry tá com 23 targets em 3 jogos, né? É um número muito bom Para mesmo. talento é ótimo, pô. 8 por jogo tá perfeito. 206 jardas, ele é o segundo em jardas na liga. Agora, como o Júlio falou, né? Não marcou touchdown ainda, isso a gente sabe que pesa. Penúltima pergunta do Rafael, seu pai. Eu não sei se assim se pronuncia. Não, ele tá tirando onda. Tá Isso tirando deve onda? ser. Fazer que é o pai de alguém em alguma liga. Eu tenho Ah, quase tá. certeza. Então deve ser Isso é contigo. Montarroios. Vale a pena cortar Killen Cole para ficar com Golden Tate? De jeito nenhum. Eu fui olhar aqui até para ver se eu não estava sendo injusto com o Golden Tate. Golden Tate só faz cair de um ano para o outro. Ele está com 32 anos. Aquele cara que, acho que a gente falou sobre isso ano passado, não tem upside. Não tem nesse ataque. É o Slayton, ou então é o Evan Ingram. Isso no Giants, pô, a gente tá falando do Giants. Enfim, é uma situação totalmente que você nunca vai saber quando o Golden Tate vai pontuar bem. Por isso, ele fica inviável. E já o Killan Cole, não. É um cara novo, que tem mais potencial. Jogou bem as duas primeiras partidas. Essa última ainda pontuou, mas nada demais. Então, para mim, não tem nem comparação. É melhor ir de Killan Cole. E para fechar aqui, Júlio, essa pergunta. Diego Luciano, gastei todo meu bid, os $100, né, em Drew Sample. Fiz mal ou tem esperança? Meu velho. É complicado. Ele joga, Diego Luciano joga numa liga dinastia, né? Que o pessoal, quando responde, manda as informações a mais para poder fazer a análise. Eu fiquei sem acreditar. Que gastou todo. Velho, assim, eu sei que é dinastia, que o cara tem potencial, porque vai ser, teoricamente, um cara ali com Burrow. Mas, velho, primeiro, não se bota 100 em tudo, senão você fica travado por resto da temporada. Você não pode apostar. E aí o seu adversário com R$ 1, né, gastando R$ 1, vai pegar qualquer jogador na sua frente. Então, isso não faz o mínimo sentido para mim. Então, assim, infelizmente agora já é tarde, né? Se tivesse talvez consultado a gente ia ter dito de jeito nenhum. Eu acho que o Drew Sample na semana passada, num universo de 100 bids, né? Numa dinastia, eu teria gasto nele de 10 a 20, tá? Se você precisasse muito de Tyrande. Se não, gastaria até menos, até porque a gente disse aqui, tá com muito Tyrande disponível, tava com muito Tyrande, e, enfim, ainda está muito no início para descobrir quem é que vai vingar e quem não vai. Então, fechamos as perguntas da semana. Tem uma pergunta, Júlio. Vou lhe pegar aqui de Lá. calças curtas. Nosso amigo T. Ring já tá merecendo um pouquinho mais de amor, porque você deu uma tesourada nele e o Eita. homem nesse fim de semana tá se mostrando um dos principais alvos aí do Joe Burrow, né? Vou até puxar aqui, ele na Eu já primeira tô puxando semana, ele Eu não tô teve nenhum puxando aqui. ponto. Semana passada ele teve 6 targets, assim, quer dizer, na segunda semana ele teve 6 targets, só deu 5 pontos. E nesse último domingo ele teve 9 targets, 5 recepções e 2 touchdowns. Você acha que vale a pena começar a pensar nele como uma opçãozinha para flex, ou até para
Pegar e colocar no banco. Ele já tem espaço no banco, tá? Podia até ter falado dele, assim. Mas, claro, tem que lembrar que 2 touchdowns aí desviam muito essa pontuação, né? E, mas é um ataque, tem muito, assim, o Tyler Boyd ainda é um receiver. É o seguinte, para mim, o melhor receiver atualmente, assim, em termos de fantasy, é o Tyler Boyd. Mas aí você ainda tem AJ Green, que é o melhor receiver e tem um nome muito grande. Então é um cara que vai ter, se tiver saudável, provavelmente vai ser o receiver 1. Então você está botando suas fichas no receiver número 3, né? Então, assim, vale no banco, mas eu não consigo escalar ainda o T. Higgins, né? Eu que cortei ele na semana 1. Eu não esperava essa reviravolta, não, confesso, de jeito nenhum. Mas acontece muito, da gente enterrar uns jogadores aqui, de repente ele ressurgir. Até hoje, Derrick Henry tá me lembrando aí de quando eu enterrei ele com o Luiz há uns 2 anos e meio atrás. E eu só vou dizer uma coisa, tá? AJ Green tem 28 targets, o Tyler Boyd tem 25. O grande problema do AJ Green é que ele não tá pegando nada, só teve 3 recepções até agora. Só que logo depois vem o T. Higgins. E aí eu acho que para uma opção para ficar ali no banco, vale a pena. Vale sim, com Por certeza. exemplo, eu apostei em uma liga no Christian Kirk e tá fazendo nada. Ficou Nada. fora dessa semana e caramba, já mostrou. Na hora do espelho ele vai sacudir só para poder André. É. Então, acho que já vale até a aposta mais no T. Higgins nesse momento do que no Christian Kirk, por exemplo. Eu tô nessa linha aí. O Christian Kirk, para mim, entrou no cemitério aí. Talvez ele ressurja, né? Então é isso, galera. Júlio, meu amigo, obrigado aí por mais uma semana. Lembrando a galera, quem quiser apoiar, quem está assistindo a gente no YouTube, é só apontar aqui para cima, ó, nosso QR Code. Você já vai lá para o nosso Apoia-se, que é o apoia.se/clube93. E quem está escutando a gente, só acessar aí o apoia.se/clube93. Também está na descrição do episódio. E a gente se vê quinta-feira, né, Júlio? Com dúvidas sobre o jogo, que vai ser um jogo bem interessante do ponto de vista que vai ter mais mudança de quarterback. Tem muito jogador ruim. Mas Tem você assim, está criando a narrativa. Eu estou esperando a sua criação de narrativa aí. Porque esse jogo não tem nada que. Assim, para mim o pior Thursday Night possível. Mas. isso mesmo. Vai, assim, a gente toda semana tá cornetando, né? O pior é que da última quinta-feira o jogo acabou cedo também, né? É. Mas vamos ver. Então é isso, galera. A gente se vê na próxima semana no Fantasy Cast. E quinta e domingo a gente tem lives aí pré-jogo e no Sunday Report. Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.